Olá, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula Sua Imagem Comunica. Para você que não me conhece, eu sou Juliana, consultora de imagem, e hoje nós vamos falar o que a sua imagem comunica e o quanto ela comunica. Nós saberemos o poder da imagem, como construir uma imagem que transmite, né, a sua essência, quem você é de verdade. Aprenderemos estratégias para melhorar esta imagem e descobriremos o poder da comunicação negativa, o quanto isso nos prejudica. Para começar, vamos falar um pouco sobre imagem. A nossa imagem diz respeito a tudo que nós somos, como o outro nos vê. Pesquisas confirmam que nos primeiros 30 segundos que nós conhecemos uma pessoa, automaticamente aquela pessoa já faz uma pré-avaliação a nosso respeito e já cria um rótulo. Como assim? Isso quer dizer que as pessoas já criam preconceito sobre nós? Não é isso. É porque o nosso cérebro, ele automaticamente já gera esse rótulo instintivamente. É como se houvesse no nosso cérebro uma biblioteca mental e já nos primeiros segundos, quando nós conhecemos alguém, ele gera informações sobre nós e está registrado o que a pessoa pensa sobre nós, o que a nossa imagem causou. Você já ouviu falar naquela expressão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras? É isso mesmo. A imagem tem poder de comunicar o que está por trás das nossas frases, do que nós estamos dizendo. Por isso é tão importante conhecer sobre linguagem verbal e não verbal. Nós vamos falar sobre isso, ok? Mas, primeiramente, é importante você entender que essa primeira impressão, como diz o ditado, primeira impressão é a que fica, é importante nós trabalharmos essa primeira impressão, porque ela é a oportunidade principal de você estabelecer uma boa comunicação e transmitir a sua mensagem ao seu interlocutor. Essa primeira impressão pode ser alterada futuramente, claro, mas você terá um trabalho extra para mudar essa primeira opinião que foi formada sobre você quando você se apresentou, ok? Vamos lá. Para falar sobre imagem, nós também precisamos falar sobre a nossa essência. Por quê? A imagem que nós queremos transmitir tem a ver com a nossa mensagem, com a nossa essência. Quem nós somos? Qual é o nosso objetivo? O que nós queremos dizer ao mundo? Para isso, eu quero que você assista esse vídeo que fala sobre essência e aparência, o que é mais importante. Nesse vídeo também nós veremos que tudo à nossa volta comunica. Na verdade, o que é o desenvolvimento pessoal, né? É a gente melhorar, né? A gente fazer uma evolução de quem a gente era ontem para quem a gente quer ser. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho muitas ferramentas de imagem, né, que fazem eu mudar o meu comportamento. Então eu faço uma reconexão entre a sua essência e a sua aparência. Quem você é por dentro, com como você vai se apresentar, se comunicar para o mundo. E aí você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue mudar um comportamento. Agora você falou entre essência e aparência. Quem manda em quem? A minha essência manda na minha aparência ou a minha aparência vai ter influência na minha essência? A sua essência tem que mandar na sua aparência, né? Porque a gente tem que mostrar quem a gente é. Então, a gente se comunica o tempo inteiro, né? Então, tudo é comunicação. Então, a gente tem a comunicação escrita, a gente tem a comunicação falada e a gente tem o que a gente chama de comunicação não verbal, que é aquela comunicação que a gente não precisa falar nada da gente, mas que ela está acontecendo. E ela acontece principalmente através da nossa imagem. Tudo que a gente usa na gente, né, o nosso comportamento, o nosso gestual, então, a roupa que a gente veste, as cores que a gente escolhe, tudo isso tem uma influência. Eu estou passando uma mensagem, eu me comunico o tempo inteiro, esteja eu fazendo essa escolha consciente ou não. Então, se eu sei como é a minha essência e o que eu quero comunicar para o mundo, a minha aparência vai refletir isso.
Agora, se eu não me conheço, essa conexão essência e aparência não vai acontecer. Então, eu deixo de aproveitar essa oportunidade que é de comunicação primordial, né, com todo mundo, que é através da minha imagem, e eu fico guardando quem eu sou para dentro de mim e não falo nada, né? Então, eu não aproveito todo esse contato que eu tenho, todo esse potencial, e aí a comunicação não acontece de uma maneira adequada. Você acha que, por exemplo, uma pessoa pode perder um negócio por conta da aparência? Eu acredito que chega sim. nesse nível? Chega nesse nível, porque assim, como a gente não conta quem a gente é e aqui a gente veio, né? Então, se eu tenho uma imagem que conta que traz um recado e o meu discurso traz outro, são linguagens diferentes que não se conversam, que não se comunicam, não se casam, não né? se casam, não levam para um mesmo objetivo, eu tenho uma dissonância. Então, se eu tenho esse ruído na comunicação, entre a minha comunicação real e a minha comunicação não verbal e a minha verbal, fica aquela coisa esquisita, sabe? Eu já não passo a credibilidade, eu já não fico segura de mim. Então, ela precisa acontecer muito alinhada. Então, por isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber a nossa essência para a gente trazer isso para fora. Agora, Fernanda, muita gente acha que cuidar da imagem é algo muito ligado com futilidade. Quando é que isso pode realmente se tornar uma futilidade? Quando você usa essas ferramentas do vestir, né, a moda, a roupa, sem um propósito, né, sem um objetivo. Então, todas essas opções, né, roupa, acessório, a moda em si, tudo isso entra como uma ferramenta para você contar a sua história. Se você usa isso sem esse propósito, se você usa isso aleatoriamente, sem contar nada e nem sabe por que você está usando, você só está seguindo uma tendência, você está seguindo alguém que você viu na novela, não é você que está ali, você só está reproduzindo alguma coisa que talvez não faça sentido para você e não conte a sua história. Então, aí quando a gente entra nesses elementos puramente, né, aleatórios, você fica fútil, porque você não está usando com um propósito. Não tem sentido, Não né? tem sentido, não é um fim, né? A gente não usa a moda, não usa as roupas como um fim. A gente usa como um meio, uma ferramenta. Como nós podemos ver nesse vídeo, a nossa imagem comunica o tempo todo. Através de gestos, através de como nós nos vestimos e como nós nos portamos. As pessoas, elas têm as suas próprias percepções. E você pode até pensar, mas eu não ligo com a opinião dos outros ou com o que os outros pensam ao meu respeito ou estão me julgando. Mas isso é um erro, porque nós estamos o tempo todo buscando melhorar os nossos relacionamentos. Nós fazemos uma entrevista de emprego em que nós precisamos de causar uma boa impressão. Conhecemos pessoas importantes e antes que as pessoas nos conheçam como nós somos verdadeiramente, como é o nosso interior, é a nossa imagem que elas percebem. Por isso, eu quero te ajudar a melhorar a sua comunicação não verbal para que você consiga transmitir a sua mensagem sem nenhum ruído, certo? Vamos lá. Eu vou falar sobre 4 pontos da comunicação, da imagem, e espero que no final desses 4 pontos você compreenda a importância da sua apresentação pessoal e também perceba o quanto pode te prejudicar. Alguns detalhes simples que você pode melhorar e a comunicação negativa, como pode te prejudicar a sua vestimenta. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesses 4 pontos que eu vou abordar agora. O primeiro desses 4 pontos é sobre a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é essa que nós estamos nos comunicando agora. Eu falo, vocês me ouvem. É a velha e boa conversa. Esta é praticamente, de uma forma simples, a linguagem verbal. É tudo que é falado e ouvido. Mas nós temos também a linguagem não verbal. E ela diz muito, porque ela
carrega várias informações e detalhes que são percebidos pelo nosso inconsciente. E a linguagem verbal, ela diz muito sobre nós. Às vezes, uma pessoa está falando algo que não é verdadeiro, mas as feições, os gestos dela dizem o contrário. Então, por isso é importante a coerência entre a linguagem verbal e a não verbal para aumentar a nossa credibilidade, ok? Vamos falar então de linguagem não verbal. Linguagem não verbal é a nossa aparência, como nós estamos vestidos. Quando você começou esse curso, logo seu cérebro fez uma análise de como eu me visto, você observou meu brinco, você observou os detalhes desta aula e fez uma leitura aí no seu cérebro sobre mim. Então, a nossa aparência, como nós nos vestimos, as cores que escolhemos, como está o nosso cabelo, nossos acessórios, os acessórios que nós usamos, tudo isso diz respeito à linguagem não verbal. E nós podemos trabalhar para que essa imagem seja melhorada e possamos causar uma boa impressão, como eu já disse no início. Outra linguagem não verbal são os nossos gestos. À medida com que nós gesticulamos, trabalhamos com as nossas mãos, ou gesticulamos a cabeça, ou como nós caminhamos, tudo isso também diz sobre nós. Uma linguagem não verbal poderosa, né, para quem quer melhorar a sua apresentação pessoal, diz respeito à postura. A nossa postura é fundamental para melhorar a nossa credibilidade. Uma boa postura, ela transmite uma mensagem de autoconfiança, de boa autoestima. E uma postura correta, além de ser bom para a coluna, ela te ajuda a melhorar a sua imagem. Outra linguagem não verbal também são as expressões da nossa face. Nós fazemos várias caras e bocas e isso transmite para as pessoas uma mensagem, seja negativa ou seja positiva. Você já viu algumas pessoas falando que está achando gostoso aquilo que elas estão comendo, mas o seu rosto está dizendo o contrário? Criança faz isso muito. Às vezes, nós queremos agradar as outras pessoas falando uma coisa, mas nosso rosto está dizendo outra. Tem a revirada de olhos, tem a forma com que nós mexemos a nossa boca, quando nós fazemos assim. Então, todas as nossas expressões faciais, né? A sobrancelha diz muito, e o olhar, essa região dos olhos diz muito sobre os nossos gestos. E isso transmite mensagens o tempo todo. Nós podemos melhorar a nossa comunicação se prestarmos atenção nos nossos gestos e nas nossas feições. Outra forma também de comunicação não verbal é como nós nos portamos onde nós estamos, né? A forma com que nós sentamos ou andamos, quando nós estamos de pé, se nós estamos escorados em algum lugar, ou se nós estamos com os braços cruzados, feição sisuda, nós estamos dizendo para o nosso interlocutor que nós não concordamos com o que ele está falando. Ou quando nós estamos com os braços fechados assim, isso transmite a mensagem de que nós estamos contrários a essa informação que nós estamos recebendo. Isso é importante sabermos para usarmos de forma eficaz esses gestos. Por exemplo, quando nós estamos caminhando, quando nós caminhamos de forma firme, quando nós seguramos na mão do outro de forma firme, nós demonstramos confiança. Agora, se nós andarmos jogando os braços, andando de forma molenga e transparecendo desânimo, aquela tristeza, andando sem observar o que nós estamos fazendo, ou ficando mexendo no celular o tempo todo, isso transmite desinteresse. E se você estiver diante de uma oportunidade profissional, pode transmitir também
falta de profissionalismo. Os nossos gestos, eles são muito importantes, porque como eu disse, nós somos avaliados o tempo todo e o corpo fala. Mas não fica cansativo eu ficar prestando atenção no meu corpo o tempo todo? Eu tenho que ser um robô? Não, de forma alguma. Nós vamos entender quais são as técnicas e ter estratégias para que nós possamos automatizar esse comportamento e não ficará cansativo e nós teremos uma imagem de maior credibilidade, certo? Então vamos lá. Já falamos o primeiro ponto sobre linguagem verbal e não verbal. Como eu disse, na nossa linguagem, a nossa aparência, a forma com que nós nos cuidamos é fundamental para essa linguagem não verbal. Atenção também aos detalhes, nós falaremos disso mais para frente. Por quê? O corpo fala, as nossas feições falam, a nossa roupa fala, mas os detalhes, eles captam a atenção da outra pessoa de forma especial. Vamos então para o segundo ponto, para compreendermos o que o nosso corpo está dizendo e melhorarmos essa comunicação. O segundo ponto que nós devemos observar é sobre a comunicação negativa. O que quer dizer isso? A comunicação negativa é quando a nossa imagem comunica negativamente a respeito de nós. Por mais que nós nos esforçamos para ter uma comunicação positiva e eficaz, a nossa imagem, os nossos gestos e como nós nos portamos depõem contra nós. E nós estamos aqui para treinar uma boa comunicação e fazer com que isso nos ajude, fazer com que isso melhore a nossa apresentação pessoal. Um exemplo de comunicação negativa é quando nós nos vestimos de forma desleixada. Um exemplo de comunicação negativa, isso também pode ser chamado de deselegância, é quando nós estamos inadequados para o lugar ou para a ocasião. Quando nós vamos nos vestir, nós fazemos isso instintivamente. Escolhemos a roupa, escolhemos os acessórios, nos vestimos e saímos. Mas nós pensamos, eu vou em tal lugar. Eu posso trazer uma mensagem positiva ou negativa de acordo com a forma com que eu me visto. Por exemplo, você não usa uma roupa de praia para ir a uma reunião de negócios. Quando você vai a um aniversário infantil, o código de vestimenta daquele aniversário é diferente de um código de vestimenta de uma festa de casamento. Observar esses detalhes traz uma comunicação positiva, além de demonstrar também elegância e refinamento. Um dos sinônimos de elegância é adequação. Então é importante nós observarmos para onde nós vamos e nos vestirmos adequadamente. Eu vou trazer para vocês um exemplo de comunicação negativa que aconteceu comigo. Eu não era consultora de imagem e certa vez fui fazer uma entrevista de emprego. Nessa época, eu não tinha essa percepção da importância de uma boa imagem. Eu gostava muito de uma blusinha, vesti a blusinha e fui para a entrevista de emprego. Como aquela entrevista era importante para mim, eu usei o meu melhor português, trabalhei a gramática, tentei ter uma boa postura e me esforcei para agradar o entrevistador. Mas eu fiquei sabendo posteriormente que a minha avaliação não havia sido positiva. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava na empresa. Essa pessoa trouxe uma mensagem que abriu os meus olhos. Foi uma experiência que eu percebi a importância da minha imagem. Ali eu comecei a abrir os meus olhos para a minha imagem e tentar me autoconhecer, tentar melhorar e buscar o desenvolvimento
na minha apresentação pessoal. Olha o que essa pessoa disse. Juliana, você foi avaliada como uma pessoa que tem baixa autoestima, uma pessoa insegura. E essa pessoa disse, a entrevistadora me disse que pelas suas roupas ela percebeu essa baixa autoestima. Veja, eu gostava daquela blusinha, mas agora eu vou te contar. A blusinha estava desgastada, com uma cor desbotada, não estava me valorizando. Então, essa experiência trouxe um novo olhar para mim mesma e eu me fiz uma pergunta. Por que eu estou com baixa autoestima? Por que as minhas roupas falaram tanto sobre a minha autoestima? Às vezes nós perdemos grandes oportunidades pela maneira com que nós nos portamos. E essa comunicação, ela traz uma visão negativa ao nosso respeito. Não é a mensagem que nós queremos transmitir, mas através de como nós nos portamos, ou escolhemos as nossas roupas, ou como vamos nos vestir, infelizmente nós trazemos outra imagem e não a imagem que nós queremos trazer para as pessoas. Se eu não quero transmitir essa comunicação negativa, o que fazer? Vamos para o terceiro ponto, para compreendermos como podemos melhorar a nossa imagem e trazer uma melhor comunicação. O terceiro ponto é sobre a construção de uma nova imagem. Você pode construir uma nova imagem. Existem ferramentas disponibilizadas para nós e você pode usar essas ferramentas para construir uma nova imagem. Como toda construção, não acontece imediatamente. É um processo, mas nós estamos aqui para melhorar e nos desenvolver. Todos nós estamos em um processo de desenvolvimento e podemos alcançar uma comunicação mais eficaz através da nossa imagem. Para construir uma imagem que vai transmitir a minha mensagem de forma assertiva, eu vou te dar 4 dicas. Serão 4 passos para que você construa a sua imagem, certo? O primeiro passo na construção da imagem, eu chamo de espelho. Tem a ver com o autoconhecimento. Tem a ver com o autoconhecimento. É impossível você construir uma imagem melhor sem se conhecer. O meu trabalho de consultoria de imagem, ele te ajuda a escolher melhor os seus looks, a saber o que funciona para você, descobrir as suas cores, mas primeiramente é preciso que você busque o autoconhecimento, que você se conheça e veja. E se veja no espelho com carinho e veja o que é melhor para você. Eu chamo de espelho por quê? Porque o primeiro exercício que eu vou propor para vocês é você chegar diante do espelho, olhar para você mesmo e dizer: que imagem eu estou transmitindo hoje? Se eu não fosse eu, o que eu pensaria dessa pessoa que está na minha frente? Se a sua roupa falasse, o que ela diria sobre você? No autoconhecimento, você descobrirá recursos para valorizar a sua imagem. E você descobrirá, em primeiro lugar, qual é a sua mensagem. Não tem como eu, como consultora, transmitir a sua mensagem. Você tem uma mensagem para o mundo, mas você precisa descobrir qual é essa mensagem e transmiti-la intencionalmente. Autoconhecimento é fundamental porque nós somos únicos e, como eu disse, a nossa mensagem é única. Dentro de nós há uma pessoa que tem gostos, que tem um DNA, que tem características muito específicas. Por isso, o que combina para você, às vezes não combina para outra pessoa. Nós temos expressões e formas de pensar tão únicas que é importante nós nos conhecermos. Para você saber quando você está sendo verdadeiro,
quando você está sendo realista, quando você não está se esforçando ou poderia se esforçar mais para saber o que te faz feliz, o que te dá prazer, o que você não se sente à vontade. Esse autoconhecimento certamente te ajudará na sua imagem. Você tem um estilo único e você pode descobrir o seu estilo. O seu estilo, ele traduz o seu DNA, traduz quem você é. E nós podemos trabalhar com 7 estilos universais que eu apresento na minha consultoria. Nesses 7 estilos, você escolhe um estilo base e 1 ou 2 complementares. Fazendo essa junção, você transmitirá a sua mensagem autoral e você será uma pessoa original, ok? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. O terceiro passo para melhorar a sua comunicação e construir uma imagem que seja eficaz na hora de transmitir a sua mensagem é você ser intencional. Então, após você trabalhar esse autoconhecimento e conseguir compreender melhor quem é você, você aplicará esses conhecimentos intencionalmente, se vestindo de forma intencional, falando, gesticulando de forma intencional, aproveitando esses recursos da comunicação não verbal a seu favor. Isso é importante também, porque quando nós estamos no modo aleatório, nós estamos observando o que nós estamos fazendo, a forma com que nós estamos penteando o nosso cabelo, ou trabalhando, né, nos nossos gestos, caminhando, cuidando do nosso sapato. Tudo isso comunica e diz respeito sobre nós. Por isso é importante nós termos essa intencionalidade. Nós fazermos de propósito. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, seja você e seja de propósito. Isso mesmo. Não ir na onda do momento e simplesmente não prestar atenção na forma com que nós estamos transmitindo a nossa imagem, mas agir com intencionalidade para alcançar objetivos, ok? Depois desses 3 passos que nós trabalhamos, segue o 4º passo, que é fundamental na construção de uma nova imagem. Esse 4º passo é muito básico, mas ele é fundamental. É importantíssimo. Ele diz respeito ao treino. Então eu chamo esse 4º passo de treino. Por quê? Poucas pessoas, desde pequenas, já têm uma postura corporal adequada e já se comunicam de forma efetiva, né, com a sua comunicação não verbal, porque isso é feito com um treino. Então, se você não tem esses hábitos de uma postura correta, não tem essa percepção no olhar para saber que tipo de roupa te valoriza, que tipo de acessório que vai transmitir a mensagem certa para você, como gesticular, como se portar em uma reunião, como falar em público. Se você não tem essas habilidades naturalmente, você pode e deve desenvolvê-las. Tudo na vida é treino. Você não andou de bicicleta na primeira vez que sentou na bicicleta, ou não dirigiu na primeira vez que já pegou o volante. As primeiras vezes que nós cozinhamos, por exemplo, a comida geralmente não sai gostosa, por mais que a pessoa seja talentosa. Por quê? Porque tudo que nós fazemos a primeira vez, nós estamos sem preparo, nós estamos começando. Então temos que ter paciência com nós mesmos e treinar. Você pode treinar o seu olhar para a beleza, você pode treinar suas habilidades de comunicação. Assim como existem cursos de oratória, cursos de português, como falar em público, como melhorar a sua comunicação, você também pode melhorar a sua comunicação não verbal, melhorar a sua aparência através de treino.
E é importante nós treinarmos, mas também é importante perseverarmos no treino. O que seria isso? Às vezes as pessoas, elas começam a melhorar e elas desistem. Por exemplo, as pessoas querem ter uma boa postura, então elas corrigem a postura e esquecem, não continuam a corrigir a postura. E uma boa postura não é adquirida simplesmente com a consciência de corrigir a postura, mas é necessário um treino muscular, é necessário alongamentos, então existem técnicas para melhorar a postura. Outro exemplo também que nós precisamos perseverar no nosso treino é quando nós escolhemos uma roupa e vemos que aquela roupa ficou boa, que valorizou a nossa imagem, logo em seguida nós deixamos de estudar, deixamos de nos autoconhecer, porque naquele dia deu certo. E isso não funciona, porque esse treino é como se fosse um banho. Você toma banho todos os dias. E aquele banho de ontem, ele não serve para hoje. É necessário nós continuarmos aprimorando a nós mesmos, nos desenvolvendo a cada dia. E se você imagina que você não tem essa aptidão, não tem esse olhar para a beleza, esse olhar para melhorar a sua imagem, tem pessoas que falam, eu sou sem gosto mesmo. Você pode melhorar. Todos nós podemos, com treino, com perseverança, com dedicação, desde que você entenda que é importante para você. É importante você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Isso é importante, ok? Então, nesses 4 passos, você construirá uma boa imagem, você melhorará a sua comunicação não verbal e transmitirá sua mensagem ao mundo de forma assertiva, ok? Esse é o terceiro ponto que nós estamos trabalhando nessa aula e agora nós vamos para o 4º e último ponto, que ele diz respeito à nossa verdade. Fala sobre autenticidade, esse 4º ponto. Eu vou trazer um exemplo prático para você. Quando nós vamos a um casamento, nós nos arrumamos de uma forma diferente do dia a dia. Então, nós vamos ao salão de beleza, fazemos aquela produção, escolhemos um vestido, temos todo o cuidado para estar linda para aquela ocasião, para o casamento. Mas você sabe que aquele look, que aquela postura que você estava, que toda aquela produção era para um evento. Pois bem, se você não trabalhar a sua verdade e ser autêntico na sua imagem, você será como em um personagem. Aquela pessoa que se veste bem, por exemplo, em um evento. Essa imagem, ela não se sustenta. Por quê? Porque não foi uma transformação de dentro para fora. Foi algo proposital para uma ocasião, por exemplo. E a verdade, ela nos mantém no foco. A verdade, ela transmite a nossa mensagem a longo prazo e nos dá credibilidade. Porque quando nós não somos verdadeiros com nós mesmos ou não somos autênticos, nós somos como um personagem. E isso não é real, não gera resultados futuros. Infelizmente, nós ficamos frustrados com a nossa imagem porque nós sabemos qual é a verdade ao nosso respeito. Então, para transmitir a sua mensagem ao mundo, é importante que você seja verdadeiro e autêntico. Como eu disse, estamos em um processo de desenvolvimento. Obviamente, em certos momentos, a nossa comunicação não verbal ou verbal não será a mais adequada. Até porque não somos perfeitos e estamos aprendendo. Mas é importante que você seja autêntico, que você seja você mesmo. Além da intencionalidade das nossas ações, nós temos que expressar quem nós verdadeiramente somos. Se você se esforçar para conquistar alguém, não sendo você mesmo, e você projetar uma imagem que não é verdadeira, você decepcionará aquela pessoa quando ela perceber que você estava mentindo. Então, por isso é tão importante a verdade.
Nós podemos aprender aos poucos e melhorando a nossa comunicação aos poucos, mas não devemos ser alguém que nós não somos. Ou nos espelhar tanto em outra pessoa e querer imitá-la. Porque o que há de belo em nós é a nossa originalidade. É quem nós somos de verdade. É isso que há de belo em nós. Deus nos criou para sermos únicos. Por isso que não existe outra pessoa no mundo que tenha as suas digitais. O nosso DNA é único. Então é importante você se conhecer, como eu disse, né? O autoconhecimento é fundamental. Mas você ser quem você é. A sua pessoa, a sua verdade. E trabalhar para melhorar essa pessoa de dentro para fora. Não há nada que brilhe mais do que a originalidade, a autenticidade, ou maior brilho, o brilho da verdade. Por isso, não há nada que brilhe mais do que a originalidade, a autenticidade, ou maior brilho, o brilho da verdade. Por isso, eu encerro esta aula dizendo para você, valorize quem você é, valorize as suas características. Nós sempre podemos buscar crescer, desenvolver, melhorar nossa comunicação, mas nós precisamos apreciar quem nós somos. Além de ter uma boa autoestima, também é importante ter uma boa autoimagem. Você olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Perceber a sua evolução e ver que cada dia você está se tornando uma pessoa melhor. E dará para você uma verdade que te dará maior credibilidade ao seu interlocutor. Nós gostamos de estar próximos de pessoas autênticas e verdadeiras. Nos sentimos seguros com pessoas que são seguras e bem resolvidas. E é isso que eu desejo para você. Que você melhore a sua imagem, que você se desenvolva como pessoa, se conheça melhor e tenha uma comunicação que seja harmônica, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal. Que você seja de dentro para fora a sua melhor versão. E agora que você já descobriu o poder da imagem, o quanto é importante se comunicar bem através da sua linguagem não verbal, você já descobriu que existe uma comunicação negativa e que você pode aperfeiçoar a sua imagem. Você também descobriu o quanto é necessário ter um autoconhecimento, o quanto é importante melhorar a sua autoestima. Você pode estar se perguntando, mas como eu poderei melhorar? Como eu obterei essas informações que são fundamentais para o meu autoconhecimento? Você pode até pensar, eu não tenho esse feeling, essa percepção de como melhorar a minha imagem ou esse gosto refinado para a beleza. Eu estou aqui para te ajudar. Na minha consultoria de imagem, eu te acompanho e te ensino passo a passo como alcançar a sua melhor versão. Como melhorar a sua imagem de forma eficaz, de forma gradativa e permanente. Eu te oriento em relação não somente a looks, mas te acompanho durante uma mudança de dentro para fora, para valorizar a sua beleza e explorar o melhor da sua essência. Nessa consultoria, eu trabalho com alguns métodos. Trabalho com o sistema KIB, que é o sistema de corpos que valoriza sua beleza individualmente. Nós fazemos uma análise corporal e no sistema KIB nós concluímos qual é a sua identidade corporal. A partir desse momento, você terá um dossiê com orientações para os melhores looks, melhores cortes de cabelo, e nós descobriremos as cores que te valorizam, tanto no método sazonal expandido ou
no método Zila, que é um método de coloração pessoal. Nós descobriremos qual é o seu estilo. Através dos 7 estilos universais e de uma consultoria detalhada, nós encontraremos qual é o seu melhor estilo. Você fará as suas escolhas e fará a sua descoberta. E eu te guiarei por este caminho, te acompanharei em uma consultoria completa. Você pode estar passando por uma mudança de estação na sua vida, ou fazendo uma migração de carreira, se tornou mãe, ou seus filhos já casaram. Em alguns momentos da nossa vida, a nossa imagem, ela pede algumas atualizações. E eu estou aqui para te acompanhar nesse processo. Se você quiser esse acompanhamento e essa mentoria completa, é só você entrar em contato que eu terei prazer de te atender e te ajudar a descobrir a sua melhor versão. Para encerrar a nossa aula, eu deixo com você a frase de José Roberto Marques: não basta ser bom, tem que parecer bom. Finalizo essa aula, gostaria de saber o que você achou. Me conte nas minhas redes sociais e eu te espero para uma próxima aula. Até lá!